Mas... Graça e paz, tudo bom? A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o Alexandre Ribeiro. Eu vou contar um pouco aqui da minha trajetória, da minha história, né? Eu congreguei 13 anos, 17 anos com o pastor Tuninho, tá? No bairro Amazonas. E saí do bairro Amazonas, fui congregar no campo de Campo Grande, com o nosso saudoso Bispo Daniel Fonseca Malafaia. Congreguei na congregação de Elisa Maria, lá eu pastoreado pelo pastor Robson, alguns pastores que passaram. Eu fui dirigi ponto de pregação por 6 anos, antes de conhecer a ONG Fabricando Empresários. E lá eu ficava na congregação, ia para o ponto de pregação, entendeu? E de lá eu comecei, estava passando uma certa dificuldade, né? Pera aí, pessoal, é que a imagem está um pouco, tô ajeitando aqui, mas vai ficar bom. É que aqui tudo é ao vivo, né? Né, André? É isso aí. Tudo ao vivo. Então, eu passando uma certa dificuldade, a igreja me ajudava muito, me ajudou muito. O Ministério de Campo Grande me ajudou demais, né? Alguns pastores me ajudou, alguns presbíteros, alguns diáconos. Então, assim, eu tive muita ajuda financeira, né? Cesta básica, porque eu passei muita necessidade. Eu, às vezes, chegava em casa, a gente só tinha um arroz dentro de casa, nem um ovo a gente tinha dentro de casa. Mas o Senhor Deus tinha uma promessa na minha vida. Alguns profetas vinham, profetizavam na minha vida, dizendo que eu ia crescer muito na vida, que eu ia ter vários negócios, vários empreendimentos. E a promessa foi feita lá em 2004, 2005 aproximadamente. A promessa de Deus foi feita na minha vida. O Senhor Deus tinha prometido que eu ia ser um empresário. Logo depois eu conheci a ONG Fabricando Empresários, né, com muita dificuldade, como eu contei em alguns vídeos, tive que ir andando da minha casa até o centro de Campo Grande com o sapato furado, né? Eu não tinha roupa direito para vestir, meu sapato era furado, e eu fui para a ONG Fabricando Empresários, onde eu comecei a ganhar dinheiro e a minha vida começou aos poucos a mudar, mas passando muita dificuldade de verdade. Eu morava de favor dentro da casa do meu sogro, tá? O meu sogro me abraçou, entendeu? E eu fui morar lá. Por que eu fui morar na casa do meu sogro? Vou contar algo para vocês aqui que é bem particular. Minha mãe me colocou para fora muito novo, né? E meu sogro me abraçou, né? Eu fui morar dentro da casa do meu sogro, dormindo atrás de um sofá, em cima de um colchão, mas no chão, com a minha esposa. A gente era muito novo, eu tinha 17 anos na época, entendeu? Então, assim, eu fui muito ajudado pelas pessoas, muito ajudado pela igreja, muito ajudado pelo meu sogro, né? O Ministério de Campo Grande foi algo que me ensinou demais, mudou realmente as minhas crenças, a minha vida, né? O Ministério veio para me ajudar. Eu sou um diácono da Casa do Senhor, né? Eu congreguei muitos anos no campo. Hoje eu estou congregando na IBPM, que é a Igreja Batista Pentecostal Mundial, entendeu? Aonde também eu gosto da obra de Deus naquele lugar, entendeu? Eu gosto de ajudar a Casa do Senhor, entendeu? Então, assim, eu passei por muita necessidade, muita dificuldade, mas acreditando que existe um Deus nos céus que pode tudo pela nossa vida. A promessa de Deus, como Deus fez a promessa na vida de Abraão. Deus prometeu. Abraão teve o filho dele na velhice, depois dos seus 80 anos de idade. O Senhor prometeu para mim em 2004 e a promessa está sendo cumprida hoje. Entendeu? De repente Deus prometeu para você algo alguns anos atrás, mas a promessa ainda não chegou, mas ela pode chegar na sua vida se você crer.
como eu acreditei na promessa de Deus na minha vida. Conheci a ONG Fabricando Empresários, vim trabalhando, vim crescendo, abri meu primeiro escritório, fui parar na diretoria da ONG, mas passando uma certa dificuldade. Minha vida começou a mudar depois que eu me tornei empresário, que aí as coisas começaram a ficar um pouco diferentes, que aí eu consegui construir uma casa, que eu conto num vídeo, que tem muitos anos, eu tinha 23 anos nessa época, né? Que eu conto que eu reformei a minha casa, tudo através da ONG Fabricando Empresários. Então eu vejo quanto Deus vem trabalhando na minha vida nesse tempo. Mas por quê? Porque eu acreditei. Você pensa que eu não chorei? Chorei muito, entendeu? Uma vez que eu quebrei em 2010, lá em Santa Cruz, eu cheguei em casa, a minha esposa estava ouvindo um louvor que mexe comigo. Mexe de verdade. Cheguei em casa, minha esposa estava ouvindo louvor dizendo: sou humano e não consigo ser perfeito. Sentei na porta de casa, a minha esposa perguntou para mim: quebrou, meu filho, mais uma vez? Eu falei: minha filha, quebrei. Eu falei: sou humano e não consigo ser perfeito. Mas eu sei que tudo tem uma preparação, entendeu? É necessário às vezes você passar pelo vale, é necessário às vezes você estar no deserto, porque às vezes no deserto é lugar de aprendizado. Deus te leva algumas vezes no deserto para que você possa amadurecer, para que você possa crescer espiritualmente, porque às vezes Deus tem uma promessa na tua vida, como teve na minha, mas de repente você não está preparado para que você possa receber a promessa, entendeu? Então Deus tem uma promessa na tua vida, tem uma promessa na minha vida, mas tudo existe um tempo, tudo existe uma preparação. Deus tinha uma promessa para o povo, né? Tirou o povo do Egito, né? Usando lá Moisés, tira o povo vai para o deserto, o povo chega no deserto e começa a murmurar, e o que acontece? Fica 40 anos no deserto, murmurando no deserto. Então a promessa, ela foi feita lá para Moisés. E quem foi que entrou na terra prometida? Só Josué e Caleb, só Josué. Mas a promessa foi feita. Deus tem uma promessa na tua vida, e ela pode se cumprir se você não reclamar, se você não murmurar. Eu não reclamei, eu não murmurei. Eu falei só: Senhor, eu não consigo ser perfeito, eu sou humano. Senhor, eu preciso agir diferente, eu preciso fazer coisas diferentes. E naquela época eu era um pouco soberbo, eu era um pouco prepotente, eu era arrogante, tratei muitas pessoas mal, né? Porque às vezes o cara que vem do nada, o pobre que vem do nada, quando ele começa a ter alguma coisa, ele acha que pode humilhar todo mundo, ele acha que pode passar por cima de todo mundo, mas não, entendeu? Deus prepara todos nós para que nós possamos chegar àquilo que Deus tinha prometido. E Deus tinha uma promessa na minha vida, mas demorou esses anos todos. Por quê? Porque eu precisei passar no deserto, porque eu precisei passar pelo vale para poder amadurecer, para poder crescer. De repente você está passando pelo vale, de repente você está no deserto, rodando a cidade prometida ali, em volta da cidade prometida, não sem conseguir enxergar a cidade. Mas por quê? Porque de repente possa estar reclamando. E eu entendo você. Eu entendo, porque é muito difícil você às vezes estar na prova, faltando alguma coisa dentro da sua casa, e você glorificar o Senhor com aquilo que você tem. Eu te entendo. Mas a Bíblia diz: adore o Senhor de que forma esteja, agradece a Ele. Jó perdeu toda a sua família, entendeu? A sua mulher vira para ele e diz para ele: amaldiçoe o seu Deus e morre.
E o que ele diz para sua mulher? Tu fala como uma louca. Entendeu? Então, assim, em nenhum momento ele amaldiçoou o seu Deus. Em nenhum momento ele murmurou contra Deus. Então, às vezes, a gente perde a promessa, ou a promessa demora a chegar pela nossa reclamação, porque a gente está reclamando, está murmurando. Então, não murmure, irmão. Entendeu? Guarda essa palavra no teu coração. Então, a minha vida hoje está do jeito que está, porque eu acho que o Senhor Deus viu graça em mim. Porque eu precisei passar nesse processo. O quantas vezes eu distratei pessoas, quantas vezes eu humilhei pessoas por achar que eu era alguma coisa, entendeu? E eu vi que eu não era nada, entendeu? Que a vida, ela é uma roda gigante constante. Uma hora você está embaixo, outra hora você está em cima. E se você está em cima, que o Senhor Deus te permitiu estar em cima, que você se mantém em cima. De que forma? Na humildade. Na humildade. Temos que ser humildes, não podemos reclamar, não podemos murmurar. Então, assim, eu sofri muito na minha infância, eu sofri muito na minha juventude. Imagine só, você ser expulso pela sua mãe, entendeu? A palavra diz, ainda que seu pai e sua mãe não se lembre de ti, mas todavia, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. O Senhor, Ele guarda, Ele conhece você desde o ventre da sua mãe. O Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe. Entendeu? Então, assim, passei um processo com a minha família, passei um processo na minha vida familiar, passei um processo financeiro, passei. Mas, todavia, o Senhor Deus nunca se esqueceu de mim. O Senhor nunca vai esquecer de ti. A palavra de Deus diz que teu pai e sua mãe podem te abandonar, mas o Senhor jamais vai te abandonar. O Senhor Deus tem guardado a sua casa, o Senhor Deus tem guardado a sua família. Mesmo que às vezes você está passando no vale, mesmo que de repente você está levantando para trabalhar e o seu filho não tem o que comer, mas o Senhor, Ele traz a providência, porque a providência vem do céu, como um maná que descia do céu para o povo que estava no deserto. Caía pão, caía alimento, tá? Na hora do almoço caía alimento, na hora caía alimento. Então o Senhor alimentava o seu povo. Se naquela época Deus alimentava, imagine agora, irmão. Deus vai continuar alimentando a sua família. Deus não vai deixar faltar na sua casa, entendeu? Como o Senhor Deus também não deixou faltar na minha casa, entendeu? Passamos no processo? Passamos. Hoje eu exalto e glorifico o nome do nosso Deus, porque o mesmo Deus que foi lá na época de Abraão, de Isaac, Jacó, é o mesmo Deus de hoje, porque o que Ele promete, Ele cumpre, tá? E hoje eu tô aqui, e uma coisa que eu tenho para dizer para vocês, algo que mexe comigo, tá? Eu tenho um restaurante, que era restaurante bar. Eu trabalhava no bar à noite com a minha esposa, e um belo dia, uma mulher bêbada virou para minha esposa e falou: o Senhor Deus está preparando você e o seu esposo para assumir algo muito grande. Então, mesmo que onde você estiver, se o Senhor tem alguém para usar, como Ele usou uma jumenta no passado, Ele vai usar alguém para profetizar na tua vida, para entregar algo de Deus para você, e como ela entregou para mim. Então eu louvo ao Senhor, agradeço a Deus, agradeço aos meus familiares, agradeço a minha esposa, agradeço aos meus amigos, agradeço ao meu pastor Valci, por ter orado por mim, por estar me acompanhando, e que o Eterno, que o nosso Deus derrame bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, que as promessas do Senhor venham a ser cumpridas na sua vida, em nome de Jesus. Graça e paz.